Olá, internauta da Jovem Pan Online, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso espaço online. Licença maternidade de 6 meses, agora também para iniciativa privada. Essa foi a decisão do Senado na última semana. Ainda esse projeto segue para a Câmara e, se for aprovado, aí sim vai à promulgação. Vamos falar sobre esse assunto hoje aqui no Espaço Online para entender as vantagens e as possíveis desvantagens dessa medida com a psicóloga Elizabeth Pimentel. Muito obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Bom, de maneira geral, é bom para a mulher e para o bebê? Eu acho que de maneira geral é muito bom. Quer dizer, eu acho que é uma grande conquista nossa, né? E a gente tem que estar olhando num aspecto bem macro, né? Saindo um pouco da mãe, assim, nós precisamos retornar um pouco, acho que a humanidade, a civilização está precisando de mais maternidade, ou seja, de mais dedicação no âmbito familiar mesmo, né? A gente hoje olha uma desestrutura social muito grande e que eu acho que é decorrente desse afastamento da família que vem ocorrendo nos últimos anos. Muita gente fala, claro, a gente sabe da importância do aleitamento materno nesse período, da passagem de anticorpos, quer dizer, faz bem para a saúde do bebê. E outros dizem do vínculo criado, né, entre a mãe e o bebê nesse período, nesse início de vida, de caminhada. Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa criação de vínculo mãe e filho durante os 6 primeiros meses. Como é que funciona isso? O contato físico, o olhar, né, o bebê, assim, a gente tem que ter muito claro que é um ser que está entrando no mundo totalmente desconhecido e ele entende esse mundo através de você, do contato mais próximo. A gente está falando das pessoas que estão diretamente ligadas. Então imagina que assim, claro, ele vai vincular a quem tiver, se for uma babá, se for a avó, se for a tia, mas ele vai criar este vínculo e vai começar a fazer a leitura desse mundo, dos comportamentos, das atitudes externas a ele, como sendo dele, através dessa pessoa. Então, assim, é fundamental entender que quando você, mãe, né, que deseja, que ama seu filho, olha para ele, se comunica com ele, você está estimulando esta criança ao melhor dela. Porque é o amor aí que está, né, é a energia amorosa que auxilia a vamos dizer assim, um relaxamento do desenvolvimento. Todas as outras situações onde o bebê também está, isso vai acontecer, o bebê vai se desenvolver. Mas veja, quanto mais distante, menos qualidade amorosa você tiver, mais duro, mais estresse essa criança vai se desenvolvendo. E ela vai entendendo esse estresse como realidade. Então, assim, a gente está falando verdadeiramente de uma qualificação de ser humano com este vínculo. Né? É muito importante o vínculo, o aleitamento, ele garante o sistema imunológico. Ou seja, a criança vai estar muito mais preparada, né, para doenças, infecções, contato com a vida, se ela tiver esses 6, 8 meses, né, que existe mas de aleitamento. E ela não precisa de mais nada, né? Meu filho não bebe nem água. Não é necessário, né? Só leite mesmo, exclusivamente nos 6 primeiros meses. Isso. Alguns países de primeiro mundo adotam um ano e meio de licença maternidade e a gente está partindo para aumentar de 4 para 6 meses. Eram 2, foi para 4, agora 6 meses. É o tempo suficiente, na opinião da senhora, ou esse prazo ainda tende a aumentar? Eu acho que a gente entra aí no âmbito não mais geral desta lei, mas no âmbito de como a nossa cultura vai se adaptando a ela. Né? Eu acho que o ideal mesmo para uma criança seriam 2 anos de contato mais íntimo com a família, mais estruturada. A gente pode, talvez, estar citando países europeus. Assim, a gente até olhar de uma maneira muito superficial mesmo e ver a qualidade de vida, né, de sociedade organizada de alguns países e como a gente enfrenta as nossas dificuldades ou as nossas realidades concretas aqui sociais. Agora, é óbvio que nós vamos ter que fazer um processo aí de adaptação e que vai depender da velocidade da nossa relação social com a área, né, profissional da mulher, que é algo que a gente tem lutado muito, conquistado muito, né? Assusta nesse momento, então algumas pessoas vão tender a travar, a se fechar, a outras não, mas é exatamente esse exercício que a gente entra agora, né? De como lidar com a mulher na inserção de trabalho e com esta lei, que acho que vai diferenciando. Agora, a sociedade ainda é uma sociedade machista, enfim, muitos se preocupam com a mulher no mercado de trabalho, porque a gente sabe que a mulher está muito inserida no mercado de trabalho, mas ainda ganha muito menos do que o homem, enfim.
tem a questão da competitividade. Será que os empresários não vão optar por pessoas do sexo masculino na idade fértil e não pessoas do sexo feminino na hora de contratar? Isso pode gerar um medo aí da mulher que está inserida no mercado de trabalho? Eu acho que gerar um medo pode, mas não deveria. Né? Sinceramente, assim, o que a gente observa hoje também, assim, fazendo esse movimento social, é uma inserção e uma busca pelo poder da administração feminina no trabalho. E é algo muito diferente. Então você veja, assim, muitos grupos estão se formando, né? A gente brinca informalmente, assim, a mulher está assumindo cargos de importância de governância. Nós estamos num campo eleitoral aí com 2 mulheres concorrentes, quer dizer, todo o universo está conspirando a favor de um desenvolvimento de cargos e funções com um olhar feminino extremamente importante. Cabe à mulher brasileira, em especial, né, não está dando vazão a esse medo. E sim, ao contrário, se qualificando mais, se preparando mais para estar fazendo as suas jornadas que ela realmente se adapta e ela consegue. Né? A mulher tem essa característica, ela pode ser mãe, ela pode ser dona de casa, ela, claro, no mundo que nós vivemos hoje, exatamente porque existe uma pressão machista, existe também um estresse muito maior. E quero crer que isso que a gente vai trabalhando no dia a dia, nós, mulheres, podemos estar diminuindo esse estresse, na maneira de falar assim, olha, tudo bem, eu posso estar dando conta do meu ofício, do meu trabalho, com qualidade e ser mãe. Né? Se o medo entra na jogada, você abandona uma dos lados. Ou você abandona a questão do trabalho, ou você abandona o desenvolvimento e a criação, a educação do seu filho. Né? Então, assim, isso é que não pode acontecer, a gente não pode travar. É mais um desafio? É. Mas, Paty, a gente está acostumada. A mulher vive. Nossa, as nossas conquistas. Agora, por falar em estresse, né, a mulher estressada é aquela que deixa o filho doente em casa e vai trabalhar, por exemplo. E os médicos alertam que o filho que é amamentado 6 meses, ele fica menos doente, enfim, tem mais anticorpo. Isso também é interessante, né, essa história. Teoricamente, a mulher faltaria menos no trabalho depois desses 6 meses, porque o filho está mais resistente e mais forte também. Isso tem que ser levado em consideração. Aí a gente começa a ampliar e olhar um pouco a mulher individualmente. Né? Assim como, por exemplo, na própria gestação, para algumas mulheres é importante que você entenda que, uma mulher fumante, né? É importante que você possa olhar e conversar com ela da diminuição, da importância, da compreensão, da consciência, e isso, sem dúvida, vai ajudar muito o desenvolvimento do seu bebê. Agora, se ela se estressa muito mais, o estresse em si, ele traz consequências muito danosas. Então, se uma mulher está extremamente estressada, porque não pode voltar para cá, para o trabalho, né, é bom que ela se organize para voltar. Porque na relação isso vai passar e vai ser ruim. Mas também tem o que você está dizendo, é óbvio, se ela consegue, existe o estresse também de você se separar, principalmente do primeiro filho. Né? Com certeza. Assim, o desvínculo é muito doloroso. Né? Você sabe que existe uma criatura que depende de você. E esse desvínculo, essa separação é dolorosa. Então, lidar com ela com harmonia, com tranquilidade, com o dia a dia, obviamente, né, o pai, o companheiro, a compreensão facilita muito para todos. E, sem dúvida, tanto o trabalho vai se beneficiar, tanto a profissão se beneficia, quanto a relação e a dinâmica familiar, e especialmente o desenvolvimento do bebê. Qual é o papel do homem nessa primeira fase da vida do bebê? O homem está muito mais participativo nessa questão de trocar fralda, enfim, ajudar na amamentação, por que não, né? Ajudar na amamentação, ajudar a acordar de noite, ajudar a cuidar da criança. O perfil mudou também? A mulher está mais confortável? Eu acho que sim. Não daria para generalizar, eu acho que isso a gente também vê sobre estratos culturais, né? Assim, não é igual para todas as camadas sociais, mas sem dúvida é mais do que comparado a 10 anos, 20 anos atrás. Né? O homem está inserindo, tem desejo de inserir, né? Assim, tem desejo de se relacionar, percebe a importância da relação com o bebê e está vendo que não é realmente, assim, não é uma coisa estritamente biológica, né? Nós temos diferenças, sim, entre homem e mulher biológica, mas nós temos muita determinação sociocultural dessas diferenças. Assim, na medida em que o homem se abre para estar conhecendo, ele conhece um prazer que ele não tinha antes, né? E isto é extremamente importante também para o conjunto dessas transformações e modificações sociais.
Porque esse papel também é muito importante para a mulher, especialmente no primeiro filho, né? Todo esse suporte, enfim. Até porque, com todas essas dúvidas que a gente acaba levantando, será que a mulher, depois desses 6 meses, vai permanecer? Porque o mercado é extremamente competitivo. Então, a gente sabe que 6 meses longe é difícil para a própria mulher retomar o trabalho, né? Toda a vontade de querer ficar com o bebê e também porque já tem alguém substituindo ela. Quer dizer, então esse suporte do pai da criança, do companheiro, é muito importante nesse período, né? Eu não tenho a menor dúvida e eu acredito muito, de verdade, que daqui para frente isso vai cada vez mais, o vínculo entre o homem e a mulher e a criança, ou seja, a família, né, tendo mais tranquilidade de distribuir os papéis e as funções, isso como uma pedrinha, né, reverbera numa água, assim, isso vai automaticamente funcionando a nível social. Quer dizer, quanto menos estresse você tem, mais tempo, e é um engano muito grande que a gente faz, o estresse, ele diminui o tempo, ele não faz com que você responda à urgência do tempo. Por quê? Porque a gente tem os brancos, né? A gente não cria, quer dizer, quanto mais estresse você tem, mais tenso as informações. Você tem que brincar, quer dizer, penso, não tem lugar nenhum. Paro de pensar e as soluções vêm. Isso está diretamente ligado a essa maneira de exercitar a relação interativa e afetiva, né? Assim, se o homem e a mulher conseguem dividir mais os seus papéis, né? Quer dizer, não é mais a mulher trabalha dentro de casa, o homem fora de casa, como nós víamos até então de uma maneira rígida. Quer dizer, quanto mais isso é permeado de uma situação a outra, mais espaços internos para coisas novas e boas a gente vai tendo. O estresse diminui o tempo, interessantíssimo, e diminui o leite também, né? As mulheres têm que estar atentas nesse período de amamentação, 6 meses, porque mulher estressada não produz leite com qualidade e em quantidade suficiente, né? Sem dúvida. O estresse é um vilão. É um vilão e a gente tem que pensar o seguinte, mas ele, como todo vilão, tem a sua função. Quer dizer, quando nós precisamos, e o nosso organismo precisa, né, de uma determinada quantidade. Assim, eu me estresso para poder visualizar a atenção que aquilo está me chamando. Mas na medida em que aquilo já fez sentido, eu preciso dar conta, eu preciso estar me acalmando e vendo qual é o caminho, né, organizando para que isso deixe de me provocar essa tensão interna. Eu já ouvi muita gente falando, especialmente homens, assim, porque se incomoda tanto essa história de voltar a trabalhar e deixar o filho pequeno em casa, ou na escola, ou com a mãe, enfim. Por que não para o período e retoma depois? Como é que fica essa balança para a mulher de pesar o lado pessoal, o lado mãe e o lado profissional, enfim, tocar sua carreira? Como é que funciona essa balança para a mulher? De novo, quanto mais participação o homem tiver, né, em relação a entender que para ele é importante também esse vínculo familiar, assim como o trabalho, assim, nós não vivemos sem trabalho, homem ou mulher. Acho que esse é um ponto principal, né? Muitas vezes pensam na aposentadoria como parar. E é um alerta que as pessoas precisam ter. Ninguém para. Primeiro que trabalho é o gasto energético, né? E se você para, você enlouquece. Ficar, por exemplo, uma mulher que já tem um trabalho, engravida, né? Tem a dedicação ao seu filho e para completamente, ela sofre muito mais, né? Assim, ela precisa dar o seu tempo de readaptação. Né? Para algumas podem até ser 3 meses, para outras 4 e tal. Mas quando isso é possível ser trabalhado com o companheiro, né? Essa possibilidade de trocas, até de momentos, de épocas, olha, agora está precisando mais de você em casa, ou vamos ficar, né? Isto dá um conforto, uma segurança, para que essa dinâmica também socialmente ela possa ser melhor aceita. Claro, se a gente for fazer um retrato fechado, né, uma fotografia do que existe hoje, a mulher vai se sentir em desvantagem em relação ao mercado de trabalho. Mas em relação a isso, eu diria assim, olha, se prepara. Nós temos hoje muitos recursos para você não ficar ausente completamente. Né? Você manter contato, mesmo que seja telefônico, né? Você criar um universo de cuidados também com aquele que está te esperando. Trabalho nesse momento. Mas é possível você ter. O que eu acho que é muito complicado é quando você verdadeiramente dá vazão a todos esses medos. Do marido, do dinheiro, do social, como é que vai fazer, como é que... Porque, né, muitas situações familiares você divide, né, o custo, o
os ônus, né? E aí como é que fica quando você para, quando você vê se você não volta ao trabalho? Então, essas coisas, se bem conversadas, né, elas podem estar em termos de tempos mesmo, de momentos. Então, esse momento, nós dois, né, a família acha que é importante, então vamos dedicar um pouco, mas esse dedicar nunca a exclusividade e o desligamento, né? Seja pela cursos online, seja saídas para uma ou outra palestra, congressos, quer dizer, estar em contato, ir de vez em quando. Não mudar radicalmente não a mudar vida. Radicalmente a vida. Isso seria arriscado, até porque o filho cresce, né? E aí, como é que fica a cabeça da pessoa? Porque muitas abandonam, né? Não quer dizer, agora virei a página e sou apenas mãe. E depois lá na frente vem um sentimento de culpa, uma frustração. Até do relacionamento. Comum, né? Até do relacionamento. Até do relacionamento. Né? Quer dizer, aí é um outro lado importante e de grande erro, né? Eu diria. Assim, a mulher, quando é mãe, claro, existe toda uma dificuldade de até entender o que acontece hormonalmente dentro da gente. E eu diria que no primeiro ano a gente fica meio aérea, né? Com os nossos hormônios. Mas assim, o abandonar a mulher, a sensualidade, a profissão, é uma necessidade que você vai ter que alcançar ali na frente. Senão você vai sofrer também dessa desarmonia, né? A criança precisa muito, nos 2 primeiros anos ela precisa mais e depois ela vai precisando menos, né? Até o 7º ano ainda ela tem uma importância grande, mas depois desses 7 anos a criança vai começando a criar asinhas, né? Assim, é importante você se dedicar porque é parte da mulher importante, mas não trazer toda a sua vida para a criança ou para o marido, quer dizer, não tirar, né, a tua força, a tua energia fora de você. Vamos aproveitar esse programa para falar um pouco da licença paternidade, que existe um projeto aí de aumentar os dias que o pai fica com o bebê no começo da vida. Agora são 5 dias, eles querem aumentar para 15 dias. E aí, positivo isso? Eu acho que quanto mais isso acontecer, melhor. Até mesmo nesse ponto que eu acho que existe um conflito a ser pensado, que é o profissional. Quer dizer, quanto mais o homem também for encorajado, estimulado a estar trabalhando este vínculo, obviamente, consequentemente, também fica mais leve todo esse peso, né, profissional e dessa situação econômica para a mulher. Até porque o homem se sentiria mais companheiro, mais, enfim, família ali, estaria mais presente no momento de trocar fralda, aquela história, né, que o pai não participa muito, vai acabar participando mais, de ver quantas vezes a mãe tem que acordar à noite para dar de mamar, enfim. Tudo isso acaba mudando, né? Transformando o homem no seu dia a dia mesmo. Menor dúvida, né? Menor dúvida. Hoje a gente vive um momento histórico onde é muito evidente que o conhecimento, a sabedoria, a teoria, a universidade traz uma fração, né, do nosso exercício diário. Agora, não tenho a menor dúvida que o homem saber o que é concretamente, fisicamente, trocar uma fralda, né, ver, movimentar, a agilidade, a criança pequenininha, ela se movimenta muito, todas essas coisas que estão no teórico até então, exatamente. Na hora que passa pro dia a dia, pro físico, a compreensão, né, a abertura para entender a mulher amplia, não tem a menor dúvida. Isso pode interferir até no próprio respeito que o homem tem pela mulher. Menor dúvida. Acaba crescendo. Bom, só para a gente encerrar, a gente já falou de um monte de vantagens nessa história de licença maternidade de 6 meses. A senhora vê, num primeiro momento, alguma desvantagem? Desvantagem, eu acho que não. Existem cuidados a serem tomados, né? E não entender isso como, realmente, olha, um desligamento, né? Tanto do contato profissional quanto do exercício profissional, ou seja, eu preciso estar, assim, é isso que eu quero trabalhar. Muitas vezes a mulher muda até de profissão depois, né? Ela abre um espaço, ela cria uma outra coisa para poder ficar mais próxima, se diferenciar. Estar atenta a essas suas características, ao seu movimento, não pode ser perdido. Né? Quer dizer, esse é um tempo também de novas gestações internas, né? Quer dizer, é um tempo que você vai estar criando, né, a tua inserção familiar, esse novo mundo que é para você. Então, não se desligar completamente. E no campo profissional, social, a gente vai ter necessariamente que lidar com esses medos. Alguns empresários vão ficar temerosos, outros não, mas
eu acredito que o exercício da mulher, aceitando isso e tendo como algo importante, gradativamente venha a estar mudando. Muita gente começa a trabalhar em casa, né? Tem empresas até que permitem isso, que a mulher passe a trabalhar em casa, enfim, produza da sua própria casa, ou monte, enfim, um escritório virtual, enfim. É interessante, né? A gente precisa, né? Quer dizer, hoje a gente vive no mundo da Web 2, não tem jeito, né? Você pode agilizar, criar, fazer, trabalhar dentro de casa. Aliás, você tem um projeto virtual. Eu tenho. Para mulheres. Para mulheres. Como é mulheres que fazem. E qual é a proposta, qual é a ideia? A ideia é assim, aí cria exatamente isso que a gente está falando em dois universos. A gente tem o virtual, né, e o presencial. Ou seja, as mulheres são, uma grande diferença, é uma rede social, né, onde você cria novos negócios, a mulher se cadastra, ela é uma rede fechada, ela não é uma rede aberta, os homens são parceiros, mas não têm acesso a quem são essas mulheres, né, nós é que divulgamos e fazemos tanto o network como projetos de novos negócios, né, então assim, e realizamos. Então você que é dona de casa, mas quer desenvolver um curso de tecnologia, a gente viabiliza de acordo com as necessidades concretas. A gente customiza, né, as necessidades da mulher no mercado de trabalho. Muito interessante. Hoje a gente conversou aqui no Espaço Online com a psicóloga Elizabeth Pimentel sobre a licença maternidade de 6 meses, aprovada pelo Senado na semana passada. Muito obrigada pela atenção mais uma vez. Boa tarde. Obrigada. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.